Graças e paz, meu amado, minha amada, passando aqui, hoje é o nosso sexto dia, na nossa reflexão aqui, Crescendo em Família. Nós temos falado a respeito da necessidade de nós crescermos, e nós temos apontado algumas coisas aqui. Eu quero fechar hoje com aquele texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo 26 e 27, da mulher sunamita que se calou diante da morte do filho, onde o profeta perguntou: vai tudo bem lá com você, com seu marido, com seu filho? E ela então se cala diante daquilo, não fala nada, né? E demonstrando ali aquele momento difícil que ela estava vivendo, tentando mostrar que estava tudo bem, tentando mostrar que ela não estava sentindo nada, que estava tudo bem. Mas quando ela chega diante do profeta, versículo 27, ela se derrama e começa a abrir o seu coração. Então, aquele tudo bem que ela havia falado para Geazi, o discípulo do profeta, ela havia dito: não, está tudo bem, pode ficar tranquilo, está tudo bem em casa, era só uma mentira. Não estava nada bem, tinha um monte de coisa lá que precisava ser melhorada, seu filho estava morto. E é isso que nós temos falado aqui, né? Porque muitas vezes as coisas não estão bem dentro da sua casa, dentro do lar. E muitas vezes nós tentamos esconder isso, falando: não, está tudo bem, e não está bem, e não tratamos o que deveria ser tratado, e não buscamos ajuda para poder melhorar, para poder avançar, para poder crescer, para poder sair daquela situação. E nos calamos diante das circunstâncias, nos calamos diante de uma realidade, né? E aí os motivos pelas quais muitas vezes as pessoas se calam, até compartilhei com vocês aqui, porque muitas vezes são proibidas de falar, elas não falam porque são proibidas de falar, não deixam ela falar, tem medo de falar, porque, e eu até falei aqui ontem, quer dizer, no dia 15, no dia 5, quer dizer, desculpa, no quinto dia, eu falei aqui porque muitas vezes as pessoas não falam, porque elas têm medo, elas sabem que isso vai implicar muitas vezes em uma tomada de decisão, em ter que tomar uma postura diferente, mudar suas atitudes. E muitas vezes elas não querem pagar esse preço, não querem pagar o preço para poder, né, ter um ambiente saudável e crescer. E muitas vezes preferem se esconder através de: não, está tudo bem, enquanto que não está. A briga diária, constante, todo dia um aponta para o outro, um briga com o outro, um acusa o outro, os filhos num ambiente, né, tóxico, né, onde não tem realmente liberdade, onde não está feliz. E aí, quando pergunta: está tudo bem, eles se enganam, tentam se enganar, dizendo: não, está tudo bem, minha família é maravilhosa. Com o advento da internet, então, hoje a família perfeita está na internet. Não existe família perfeita, mas na internet todo mundo vende uma família extremamente perfeita, linda e maravilhosa. E não existe família perfeita, existem famílias que querem melhorar a cada dia. E para que isso melhore, eu não posso me calar, não posso ficar quieto diante das realidades que acontecem no nosso relacionamento, sem querer resolver, sem querer compartilhar aquilo que muitas vezes está me afligindo, me agoniando, me gerando dor, me gerando cansaço, me desgastando. Então eu preciso realmente compartilhar isso. Há uma necessidade, né? E os motivos pelas quais muitas vezes não há um amadurecimento, eu quero fechar com isso hoje aqui, é justamente, né, a falta de um chão macio. Eu li um livro e ele falava justamente sobre isso, que a falta de um chão macio destrói muitos relacionamentos e muitas famílias são destruídas. E aí você pode falar: mas como isso, pastor? O que o senhor quer dizer com isso? Né? Tá rolando, né, com relação a esse chão macio? Aonde o senhor quer chegar com isso? Entenda uma coisa, meu querido. Entenda, é muito importante, porque é muito dolorido quando se leva um tombo e ainda se encontra no chão muito duro, nos esperando.
Já viu aquele tropicão que você toma e de repente você sai tropicando, você vai rapidamente aqui, fração de segundos, buscando lugar para você se apoiar, um lugar mais macio, se tiver uma grama para não se machucar, para você se jogar ali e não ter mais como se ralar, se machucar, mas a maioria das vezes a gente não encontra, sai tropicando e de repente a gente bate com o joelho no chão e rasga o joelho, rasga a calça, machuca, sangra. E como dói, porque não tem um lugar macio para aterrissar. O chão muito duro faz com que nos machuquemos demais. Quisera nós encontrarmos um chão mais macio quando experimentássemos uma queda na vida. E esse é o desafio. Ao invés de encontrarmos um chão macio, temos encontrado muitas vezes um chão duro demais, que machuca demais, que maltrata demais. Em vez de encontrarmos um ambiente macio, favorável, um ambiente de paz e alegria, muitas vezes as lutas que passamos, as dificuldades que sofremos, as perseguições do dia a dia, nós deveríamos chegar em casa e encontrarmos um ambiente de paz, de alegria, de acolhimento. E muitas vezes as pessoas não têm encontrado e não têm feito da sua casa, do seu lar, um chão macio. O que eu quero dizer com isso, que eu estou tentando dizer, que não devemos ser rígidos demais com as fragilidades dos outros queridos membros da nossa família, o nosso cônjuge, a nossa esposa. Muitas vezes, sabe, nós acabamos sendo duros, não tendo a sensibilidade de perceber a fragilidade que se encontra a nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, diante de coisas que aconteceram que, de repente, para nós pode ser muito comum, fácil de lidar com isso, mas não percebemos o quanto isso, de repente, machucou o outro, quanto isso feriu o outro. E aí nós, muitas vezes, não temos sido sensíveis com a fragilidade da nossa família, dos nossos familiares. Isso pode fazer com que um tombo, até pequeno, tenha machucados graves. Então, nós precisamos entender isso. Quando nós agimos dessa forma, não sendo sensível com a dor, com a fragilidade dos nossos familiares, da nossa esposa, do nosso marido, dos filhos, nós acabamos, na verdade, aquilo que de repente poderia ser pequeno, não trazer dor, aquilo acaba se avolumando ainda maior, gerando uma dor ainda maior, uma ferida ainda muito maior. Porque a falta de um chão macio faz isso. O tombo pode machucar ainda mais. Algumas vezes, a queda já é grande e devastadora. Onde é que os nossos filhos ou nosso cônjuge poderão encontrar um chão macio, cheio de graça de Deus, para não se machucarem muito e se levantarem? Na sua casa, na nossa família. Pelo menos deveria. Os nossos filhos, os nossos cônjuges deveriam encontrar na nossa casa um ambiente cheio de graça de Deus, um ambiente de cura, de libertação, de acolhimento, sabe, de presença de Deus, de paz. É no nosso lar, é na nossa casa. Então nós precisamos realmente aprender isso, a criar num ambiente familiar um chão macio. Sabe, isso vai ser fundamental, extremamente importante. Isso é como uma ponte. As mais sólidas são as que balançam. Estruturas que não balançam, racham e certamente caem. Então, quero que você entenda, lembre-se disso. Lembre-se de estruturas familiares. Essencialmente rígidas, podem parecer modelar, mas certamente serão destruidoras de caráter. Então, não seja rígido. Como eu falei, ponte mais sólidas são as que mais balançam. Ponte rígida demais, ela é perigosa, ela pode vir ao chão. Então não seja rígido demais. Às vezes você tem que ser flexível, tem que abrir mão de algumas coisas para poder ter um ambiente de um chão macio, saudável, um ambiente de crescimento, onde as pessoas dessa casa têm a oportunidade
as pessoas dessa família de crescerem, de evoluírem, de melhorarem. Então entenda, construa na sua casa um ambiente de um chão macio, acolhedor, cheio de paz, de alegria. Não construa um ambiente rígido, sólido demais, duro demais, porque isso pode machucar. Precisamos aprender a ser mais flexíveis para que o ambiente do nosso lar se torne um ambiente de um chão macio. Segunda coisa que eu quero hoje compartilhar com você é para que você tenha cuidado com o sincericismo. O sincerismo, na verdade, que tomou o lugar da sinceridade. Eu falo sincerismo, porque ser mal educado não é ser sincero. Sincero não é o mesmo que sincerismo, não é o mesmo que sinceridade. Sincerismo é quando a gente diz uma verdade, mas com o objetivo de vingança, de magoar. É uma verdade, sim, é até uma verdade, mas é uma verdade sem amor, dita sem amor, fora da hora e irresponsável. Então não confunda sincerismo com sinceridade. E dentro da família tem muito disso. Não, estou falando a verdade, estou sendo sincero. Seja sincero, mas não use o sincerismo. Não, porque o sincerismo é quando você diz algo sem amor. Você até diz uma verdade, mas uma verdade para você fazer justiça com as suas próprias palavras, com o seu próprio jeito, falando de uma forma irresponsável, agressiva, intolerante. Então, sincerismo não é o mesmo que sinceridade. Sincerismo é totalmente diferente. Não há amor no sincerismo. Não há cura no sincerismo. Seja sincero. Há necessidade de falar a verdade, sim, nos nossos relacionamentos, mas a verdade em amor. Às vezes, acontece uma coisa ruim com um casal e eles não conversam na hora. A esposa fica magoada, mas guarda aquela mágoa na manga do paletó, guardadinho lá, está lá, não falou nada, mas está guardado, vai acumulando isso. E aí, ficam guardando no seu coração coisas que deveriam ser, tratadas, mas ela guarda lá na manga do paletó, como se fosse uma arma secreta. Na hora certa eu falo com ele, na hora certa eu falo com ela, na hora certa eu pego ele de jeito, como se fosse uma grande arma que vai ser usada. Depois de 2 ou 3 anos, quando tudo aquilo já nem faz mais qualquer diferença na vida do outro. Olha só, depois de 2 ou 3 anos, para a mínima diferença mais, num momento de ira, joga aquilo em cima do esposo, da esposa. Pode ter sido até uma verdade, mas uma verdade que não mostrou sinceridade, mas sincerismo, porque foi uma vingança, foi uma raiva. Os sinceristas são, na verdade, vingativos e se orgulham de serem sinceros. E não dizem sinceridade é uma outra coisa. Não tem nada a ver. Depois de um tempão, o sincerismo, aquele que diz, não, estou sendo sincero, normalmente são esses que não têm compaixão, são vingativos, querem, na verdade, mostrar o quanto ficou magoado daquela vez e agora ela precisa saber ou ele precisa saber e descontam, porque não há amor nisso. Isso não é sinceridade, isso é sincerismo. Então, deixa o sincerismo na tua casa e seja sincero. A sinceridade é benéfica, ela é benéfica para os relacionamentos, ela deve acontecer. E o seu objetivo da sinceridade é a construção do relacionamento
sólido e saudável, baseado na verdade. Seja sincero, fale a verdade sim, mas com amor, construindo um relacionamento saudável, um ambiente de crescimento. É necessário ter sinceridade num relacionamento, numa família. Não tem como. Às vezes você precisa sentar com a família e ser sincero com ela, em algum momento, mas em amor, não para atingir, não para se vingar, não com raiva, mas para edificar, para trazer vida, para trazer paz. Então entendam isso. Por isso, a verdade é sempre dita na hora certa, que há de promover bênção de Deus para a tua vida, para a nossa vida. Então, se não vai promover bênção, se não vai promover paz, se vai gerar briga, é melhor realmente você orar a Deus e buscar uma direção. Ela é dita com amor, visando o proveito de quem ouve e não sua humilhação. Então a sinceridade, ela tem que ter esse objetivo, ser falada em amor, visando sempre o crescimento do outro, a paz, a edificação e não a humilhação. Não, o orgulho, mas com muita compaixão, com muito amor, deve ser falado, deve ser vivido. Com muito amor, visando sempre isso. Um homem sincero, a pessoa sincera, é promovedor de paz. Então a pessoa sincera tem que promover paz. Se a sua sinceridade não traz paz, não é sinceridade, é sincerismo, é sincericismo. Porque um homem, uma mulher sincera promove paz, harmonia, transparência, e estas coisas constroem um lar em Cristo, porque é assim que Cristo é e quer que sejamos. Pessoas sinceras, verdadeiras, mas uma sinceridade baseada no amor, que constrói paz, que é um promovedor da paz, que é um promovedor de harmonia e de transparência. Sua sinceridade gera paz, sua sinceridade promove harmonia, sua sinceridade promove transparência. Então, que você realmente possa trazer isso para sua casa. Não se cale mesmo. Não fale que está tudo bem quando não está. Não fale que, não, eu vou me calar quando tem a necessidade de edificar, de construir um ambiente saudável. Então, em nome de Jesus, que você possa entender isso, que nós viemos aprender aí com essa mulher sunamita. Não fale que está tudo bem quando não está. Seja sincero, procure ajuda, fale a verdade, busque ajuda, crie um chão macio para o teu lar, para a tua casa. Não crie um ambiente de guerra, de luta. Eu sei que é difícil, mas é possível. Vamos pedir ao Senhor para que nessa noite possa nos dar essa graça. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida, pedindo a tua paz, a tua graça, o teu amor, pedir que o Senhor nos abençoe. Toma, Pai, a nossa vida nas tuas mãos, a nossa família. Como é difícil construir um lar, Senhor, de um chão macio, de um ambiente acolhedor, um ambiente de paz, de alegria. É um desafio, Senhor. Porque muitas vezes, ó Pai, somos provocados, nos iramos, nos irritamos. Senhor, isso muitas vezes atinge a nossa vida. Senhor, e se nós não vigiarmos, nós acabamos muitas vezes gerando dentro da nossa casa um chão ainda mais duro para aqueles que participam desse lar, dessa casa. Mas que nós venhamos a aprendermos a construirmos um chão macio, baseado na verdade, na sinceridade, não no sincerismo, mas que possamos realmente, ó Pai,
sermos sinceros, falando a verdade um ao outro, buscando a edificação do lar, promovendo a paz, promovendo a harmonia, promovendo a transparência. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos nessa construção, porque nós queremos realmente sermos uma família que cresce. Queremos realmente, ó Deus, crescermos em família. Que a Tua graça esteja conosco, que sejamos edificados nesses dias. Que nosso lar seja um lar de crescimento. Que a nossa família tenha um ambiente onde ela possa crescer. Deus, que o Senhor nos dê graça para que possamos viver nessa dimensão. Muito obrigado, Pai. Seja com os Teus filhos e filhas e os abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Queridos, Deus abençoe. Beijo no coração. Amanhã estamos juntos aí mais uma vez. Deus abençoe. Beijo no coração e até a vitória.